dia, Deus, por um domingo abençoado, que alguns passaram com a sua família, outros descansando, quem sabe alguns até trabalhando, Pai. Mas nós sabemos que a sua bondade está conosco em todos esses lugares. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui para cultuar o seu nome, te exaltar, Senhor. E mais uma vez, Deus, nós te agradecemos pela tua infinita bondade. Em seu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Cante, és fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua bondade nos seguirá, Senhor. Obrigada, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Você pode dizer a Ele: em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo és. Em todo o tempo
gratidão por tamanha bondade, Jesus. És maravilhoso, Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bem-vindo a todos no culto da família, esse culto abençoado, o culto da grande família, né? Vocês podem sentar. Damos bem-vindos a todos os nossos irmãos, deixaram os seus lares, suas casas para estar conosco, cultuando, adorando a esse Deus tão maravilhoso, né? Também bem-vindo aos nossos irmãos que estão nos vendo pelas redes sociais. Que Deus possa estar com vocês durante essa pequena jornada, esse culto de louvor e adoração a Deus. Quero apenas uma palavra introdutória que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Se alguém pode nos ajudar lá, capítulo de Atos 1 e 8, que nós vamos falar sobre ser testemunhas do Senhor Jesus, né? Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Eu vou ler novamente. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quando o escritor diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o que vem na minha mente é que a pessoa que ela dá testemunho, a pessoa que fala das coisas que Deus tem feito em sua vida, essa pessoa, ela é usada pelo Espírito Santo. É uma pessoa que já recebeu o Espírito de Deus e anda no Espírito de Deus. Todo aquele que tem esse Espírito, ele testemunha das verdades do Senhor Jesus. E testemunhar a verdade. Nós sabemos que, quando fala sobre testemunho, uma época eu lembro que alguém me ligou, uma pessoa que trabalhava comigo e disse para mim, olha, eu queria que você fosse minha testemunha, porque eu vou entrar como uma ação contra uma empresa. E eu perguntei para ele, o que é que você está pleiteando? E ele começou a me falar o que ele estava pleiteando. E eu vi que tinha coisas que ele estava pleiteando contra a empresa que não era lícito, não era legal. Então eu disse para ele, olha, eu vou pensar amanhã, eu te retorno. E aí eu comecei a pensar no que ele queria que eu testemunhasse a favor dele. E eu pensei comigo, se eu testemunhar o que ele quer, eu não vou ser uma testemunha verdadeira, mas eu vou ser uma falsa testemunha. Então eu liguei no dia seguinte e disse, olha, eu não posso te ajudar. Ele ficou chateado e eu nunca mais vi ele. Mas quando a palavra diz que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Olha que maravilha. Então toda pessoa aqui testemunha, que conta as bênçãos de Deus, que conta as vitórias, que conta as curas, essa pessoa realmente já recebeu o Espírito Santo de Deus. Vou pegar mais uns versículos aqui, que fala sobre isso. Quem vai ministrar é a palavra do Senhor, é o Douglas. E como eu sempre digo, palavra introdutória não é uma pregação, uma ministração, é apenas uma palavra introdutória. Atos 4:20, irmãos, faz favor de colocar lá. Atos 4:20, que fala também sobre testemunha, que diz assim, ó, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quando você ouve de alguém que foi curado, de alguém que foi liberto, de alguém que foi vitorioso, então nós não podemos nos calar de falar o que Deus tem feito, tanto na nossa vida, como na vida do nosso próximo, dos nossos irmãos, enfim, seja a pessoa que for. Mas o certo é, como o escritor de Atos disse, nós não podemos nos calar e não podemos deixar de falar das coisas que nós temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos e ouvidos com os nossos ouvidos. João 4:28, bem rapidinho, e depois nós vamos fazer uma oração pelo nosso Brasil, oração pelas pessoas, né? João 4:28, João 4:28, que diz assim, ó, essa fala da mulher, quando a mulher deixou o seu cântaro,
foi a cidade ao povo. Não precisa colocar ali, mas essa passagem, Jesus estava num poço tirando água, e ele encontrou-se com uma mulher, e ele ali deu todo o prognóstico daquela mulher. Ele é como se fosse um raio-x, é como se ele lesse a vida daquela mulher, e aquela mulher ficou tão admirada que saiu correndo, falou para as pessoas, disse: olha, eu vi aí um homem que falou tudo sobre a minha vida. E ela começou a dar testemunha, começou a falar do Senhor Jesus para as pessoas que estavam em volta, e diante daquilo todas as pessoas vieram até a presença do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos neste momento fazer uma oração, e eu queria que você orasse pelo nosso país. Nós estamos passando aí por algumas dificuldades, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas eu tenho mais de 120 empresas, indústrias que trabalham com madeiras, que exportam para os países, e muitas delas deram férias, outras tiveram contratos cancelados. Então, muitos empresários estão assim apavorados diante da situação que o nosso país está passando, e pelo jeito vai passar grandes apertos. Então eu gostaria que vocês se colocassem em pé, e que você neste momento, além de você fazer uma oração de louvor, uma oração de gratidão a Deus, eu queria que você então agradecesse a Deus pela tua vida, pela sua família, pela sua casa. Agradeça a Deus pela liderança dessa igreja, e também coloque o nosso país, esse país tão maravilhoso. Muitos crentes, muitas igrejas, eles têm declarado, eu declaro, e eu sei que você declara, que este país pertence ao Senhor Jesus, pertence a Ele. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso libertador. Então eu gostaria que neste momento você realmente fizesse uma oração com fé, uma oração poderosa, para que o Senhor nosso Deus esteja no controle deste país que é tão maravilhoso, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, queremos, Senhor, ser grato a Ti por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar hoje reunidos, Senhor, e unidos em Teu nome, ó Deus, que é tão grande, que é tão maravilhoso. E nós Te louvamos pelo fôlego da vida, Te louvamos pelo dia abençoado, a noite maravilhosa que está nos dando. Te louvamos, a Deus, por aquelas pessoas que estão nos vendo através das redes sociais, ó Deus, que eles possam ser abençoados. Oramos, Senhor, pelos nossos líderes, oramos pelo nosso pastor, oramos, Senhor, pela nossa liderança, para que o Senhor nos abençoe e guarde como tem abençoado e guardado até os dias de hoje. Também, Senhor, este país tão maravilhoso, ó Deus, que nós declaramos que este país é do Senhor Jesus. Este Brasil que é maravilhoso, ó Deus, que tem nos dado tanta oportunidade, Senhor, oportunidades diversas, Senhor, oportunidade maravilhosa de falar do Seu amor e da Sua grandeza. Pai, nós sabemos que o Senhor está no controle deste país, sabemos que muitos empresários estão apavorados, Senhor. Oh meu Deus, muitas pessoas estão também preocupadas, Senhor, com seus empregos, ó Deus, que podem, Senhor, perder neste momento. Mas nós queremos um Deus que está no controle deste país maravilhoso. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor está no controle da liderança deste país. E ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que este país não é somente nosso, mas pertence a Ti, ó Deus. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor, que vive e que reina para tudo sempre. Vamos aplaudir o Jesus. E eu quero convidar a você neste momento, você que trouxe sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, você tem a oportunidade de devolver o dízimo ao Senhor e trazer a sua oferta, enquanto o grupo de louvor estarão louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Amém. Você tem liberdade, então, para trazer o seu dízimo, sua oferta. Vamos continuar adorando o Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu
Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigada, Pai, por esses dízimos, por essas ofertas, Pai, por aqueles que ofertaram, Pai, porque o Senhor tem provido, Deus. Continue abençoando, em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento de você exaltar o nome de Jesus, de você continuar adorando o nome dEle. Amém? Feche seus olhos, vamos continuar dizendo que Ele é exaltado. Exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Oh, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Nós exaltamos o seu nome, Jesus. Nós estamos aqui por ti, Pai. Esse culto é para ti, Deus. As mãos levantadas são para ti, Senhor. Só o seu nome é exaltado, Deus. Recebe a adoração da sua igreja, Pai. Nós queremos te adorar em espírito e verdade, não apenas palavras, Pai, jogadas ao vento, mas te adorar, Pai, te exaltar, exaltar o seu nome em espírito e verdade, Deus. Que nós venhamos a fazer isso, Pai, com convicção, Senhor.
só o Senhor é exaltado, Jesus. Santo, santo, santo é o seu nome, Deus. Sua igreja te adora, Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor. Mesmo com as nossas falhas, Pai, eu sei que o Senhor olha para nós. Por isso nós queremos cantar, Pai. Que o Senhor é exaltado, Jesus. Santo, santo, santo é o seu nome, Pai. Não há outro como tu, Jesus. Obrigada pela sua presença real aqui neste lugar, Deus. Recebe, Pai, a nossa adoração, Jesus. O Senhor é exaltado, Deus. Cante, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Oh, oh, oh. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Cante. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Você pode exaltar o nome de Jesus aplaudindo o nome dele? Sim, Senhor, tu és santo, Deus. És maravilhoso, Jesus. Continue com seus olhos fechados. Nós vamos continuar falando com Ele através das canções, das palavras que nós podemos entoar. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Diga: santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é
maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Você lembra a primeira vez que ouviu o nome de Jesus? Aquele dia em que Ele te encontrou, onde nós estávamos no lamaçal do pecado e achávamos que não tínhamos mais saída. Naquele dia Ele te encontrou e hoje você está aqui, para a honra e glória do nome de Jesus. Hoje você está aqui, reconhece que sim, mesmo cheio de falhas, eu e você, nós somos alcançados pelo amor dEle. Nós somos alcançados por aquela cruz. E hoje você pode estar aqui para erguer as suas mãos, proclamar o nome de Jesus, sem vergonha, sem medo. Afinal, o perfeito amor lança fora todo medo. Muitas vezes nós temos dúvidas, inseguranças, mas hoje Ele está aqui para te lembrar que um dia Ele te alcançou. E por isso você não precisa mais ter medo nem insegurança. Afinal, Ele é digno de toda honra, toda glória. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que nós vemos lá fora, tudo que nós sentimos, Ele é o Criador de tudo. Então, para que temer? Adore o nome do Senhor. Maravilhado, exaltado é o seu nome, Jesus. Recebe, Pai, a adoração da sua igreja, Deus. Muitas vezes, Pai, o nosso coração está endurecido, nós não conseguimos em palavras, Pai, traduzir o que sentimos, mas eu sei que mesmo assim o Senhor nos ouve, Pai. Tu és santo, Jesus, santo, 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 Pai. Senhor, nós vamos cantar maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo Pai, santo, 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 nós cantamos, Jesus. Recebe, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor. E continua, Pai, falando conosco através de tudo que irá acontecer neste culto que é para Ti, Senhor. Em Seu nome nós oramos. Amém. Você pode engrandecer o nome de Jesus com uma salva de palmas. Afinal, Ele é digno e merecedor de toda a honra. Amém. A igreja pode sentar. E ser-me-eis minhas testemunhas em Samaria, Judeia, até os confins da terra e até Chapecó, Santa Catarina. Por que eu fiz menção desse versículo? Ser-me-eis minhas testemunhas, porque hoje nós temos testemunhos para ouvir. Eu quero chamar o irmão Abeneir e os seus pais. Abeneir chegou agora. Vamos ouvir um testemunho que Deus fez na vida dele através da oração ou das orações dessa igreja, deste povo. E Deus tem ouvido a oração dessa igreja, deste povo, dessa liderança, e tem feito milagres. Eu estava conversando com um irmão durante essa semana, e ele passou também pelo vale, podemos dizer pelo vale da sombra e da morte, e ele disse que tinha momentos em que ele dizia assim, a única palavra que vinha era: meu Deus, me leva, Senhor, me tira dessa dor, me leva. Mas a igreja estava orando por ele também. Esse irmão não está aqui essa noite, mas conversando com ele, eu percebi que ele está entre 80% e 90% da sua saúde recuperada. E é mais um testemunho que no decorrer dos dias nós vamos ouvir. Testemunhas que o Senhor, que operava naquela época, ainda opera hoje em Samaria, Judeia, confins da terra, e nessa cidade de Chapecó, na Igreja Batista Independente. Amém? Vamos louvar o Senhor com o testemunho dos irmãos.
Graça e paz, irmãos. Nós agradecemos a essa oportunidade de estar aqui diante dos irmãos, diante da igreja, diante de Deus em primeiro lugar, para agradecer pelo que Deus fez em nossas vidas. Dia 5 de julho, recebemos a notícia de um incidente com o nosso filho, e ele estava indo para o pronto-socorro, em coma, entubado, e tinha vomitado e aspirado o vômito. Então a situação era bem grave, aos nossos olhos, né, humanos. Mas o Senhor estava à frente de tudo e no controle de tudo. Chegou ali, ele teve 2 dias ali embaixo, no pronto-socorro, e depois ele foi para a UTI, até que conseguisse um leito na UTI. E foi conseguido também através de orações. E graças a Deus pelo renovar, pela chance que Deus deu para o nosso filho. Nós só temos que agradecer. E a igreja entrou em jejum e oração por ele e mais por 2 irmãos, né? Então, ali a gente orando, mas eu tinha certeza no meu coração que o Senhor devolveria o meu filho em estado normal, porque as perspectivas médicas, aos humanos, né, era que se ele sobrevivesse, ele ficaria com sequelas. Mas nós confiamos num Deus que tudo pode, está à frente de tudo. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está mais no controle das coisas, mas o Senhor continua no controle de tudo. E hoje ele está aqui para a honra e glória do nome do Senhor, perfeito. Quando foi feitos os exames ali, que foi anunciado que o cérebro dele estava em perfeito estado, né? Então, nós só demos glória a Deus, graças a Deus, que o Senhor nos devolveu ele. Vou passar para ele. Graça e paz, irmãos. Amém? Então, eu cheguei em Glasgow 3, ali no hospital. Eu praticamente estava em coma, né, entubado. E a minha mulher é médica, né, e ela pôde ver a gravidade que era a situação em que eu estava. Então, quando falaram para ela que eu cheguei em Glasgow 3 lá no hospital, ela já ficou, meu Deus, Glasgow 3. Então, para quem já trabalhou no SAMU, era socorrista, né, então já sabe assim digamos assim, a gravidade, né, do quadro. Mas enfim, eu não me lembro de nada. Eu só sei que eu acordei bem. E os médicos, quando eu acordei, eles só falavam assim: cara, a tua recuperação foi a mais rápida que a gente viu até hoje. Eu sempre treinei, fui atleta, né? Sempre fiz musculação, perdi um pouco de peso. Mas enfim, eles falaram que graças a isso também ajudou. Mas eu sei que não foi isso, eu sei que foi Deus que estava lá o tempo todo. E o tempo que eu fiquei desacordado, tipo assim, para mim eu sentia paz, era a única coisa que eu sentia, era isso. E quando eu acordei, depois que passou tudo, a minha mulher falou assim para mim: Abenir, os médicos falaram assim que a gente vai tirar a sedação, vai esperar você reagir. Tinha passado 48 horas, eu não tinha reagido ainda, né? E aí eles ficaram preocupados e falavam para ela. E o consultório dela, ela é pediatra, o consultório dela fica na frente da Wolf. E ela naquele dia não conseguiu trabalhar porque ela ficava imaginando a Wolf lá. E de repente ali, né, veio um tumulto assim, e de repente veio dentro de um caixão. Mas a oração do pai, da mãe, da igreja, de todo mundo que orou por mim, não só aqui na igreja, né, várias pessoas que eu conheço oraram por mim. Depois eu fiquei sabendo que eles oraram também. Então, ela disse para mim bem assim, que um médico disse para ela: viu, a gente vai tirar a sedação e vai ver o que sobrou. Porque a princípio, ou ele vai ficar acamado, ou, né, cheio de sequela. E a única coisa que eu sinto é uma dor nesse joelho esquerdo aqui, mas acho que eu bati. O resto, eu acredito que eu estou 100%, né? Não sei os irmãos aí que olham para mim e dizem: ó, tá meio lelé da cuca, mas eu estou 100%. E aquilo dali serviu de testemunha para a própria equipe da UTI. Que eles ficaram assim olhando para mim dizendo: cara, tu se recuperou rápido, foi rápido demais.
O dia que eu me recuperei, eu estava com a sedação ainda, não conseguia levantar minha mão para pedir comida. No outro dia eu já estava querendo comer, beber água, já estava querendo andar. E eles olharam assim, me mandaram já para o quarto. E depois eu acabei dando alta. E estou aqui hoje para agradecer a Deus, agradecer a igreja e fazer um pedido para a igreja também. Não esqueçam dos irmãos. Não orem por eles só quando eles estiverem em uma situação que nem a minha. Orem pelos seus filhos, orem pela igreja, pelos amigos. E não procurem saber como é que está o irmão da igreja só quando ele está passando por uma dificuldade. Procura saber também quando você não sabe como ele está. Procura perguntar, como é que você está, irmão? Está precisando de uma oração? Às vezes ele está precisando de uma oração, mas ele não fala. E às vezes ele está precisando de uma oração também, e muitas vezes ele fala, né? Daí vocês vão saber o porquê. Mas procurem orar uns pelos outros. Orem pelos seus filhos, porque o poder da oração de um pai e de uma mãe tem poder e tem resultado. Amém? Então eu agradeço a igreja por isso. A graça e a paz a todos, amém? Só para complementar, quando nós estávamos indo para o hospital, eu falei para ela que a gente soube que ele estava entubado, né? Que vinha já entubado. Eu falei para ela, digo, eu chegando lá junto com a ambulância, eu vou pôr a mão na cabeça dele e vou repreender a morte. E aí ela falou, não, vamos orar agora. Quando nós chegar lá, não sei se vai dar tempo. Aí oramos andando mesmo, oramos, repreendemos o espírito da morte. E também já crendo que Deus iria dar a vitória completa, que ele não teria sequela nenhuma. Nós queremos eles inteiro, sadio, sem sequela nenhuma. E aqui está a resposta da oração. Então, não esqueçam que o valor da oração de um pai e de uma mãe tem muito valor. É tremendo, é tremendo. A palavra de Deus nos mostra isso. E graças a Deus, Deus nos atendeu, né? Deus ouviu a nossa oração, ouviu a oração de cada irmão, né, que orou. Como o pastor Mateus, né, que orou, ele esteve lá no hospital. Todos os irmãos que oraram, nós queremos agradecer. E que Deus abençoe cada um, que nunca vocês precisem chegar nesses momentos difíceis da vida. Que Deus dê a proteção para cada um, né? E se chegar, que Deus possa estar do teu lado e pode contar com as orações de todos nós. Amém? Em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Deus em primeiro lugar, e à igreja e a todos que oraram. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso Deus que curava, que cura e que vai curar pelo resto da vida. O nosso Deus que liberta. Nós temos um Deus que é todo poderoso. Gostaria que agora você estendesse sua mão para cá e vamos receber o irmão Douglas, que estará trazendo a palavra para os nossos corações nessa noite, né? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, temos ouvido, Senhor, testemunhos a Deus dos teus filhos, testemunhos de cura, de libertação. E nós ainda acreditamos a Deus que mais alguns de nossos irmãos, teus filhos, ainda vão testemunhar que o Senhor é um Deus que ainda faz milagre. O Senhor é um Deus que não só ouve, Senhor, mas que realiza, Senhor, o desejo do coração do teu povo. Pai, agora está aqui teu filho, nosso irmão Douglas, que vai trazer, Senhor, uma palavra conforme está no coração dele. E conforme seja, Senhor, a vontade do Teu Espírito Santo, que é maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, agora queremos ouvir, Senhor, a Tua palavra. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu saúdo todos com a graça e a paz do Senhor. E nessa noite nós continuamos a pregar sobre o tema batalhas. É o tema que está sendo pregado esse mês. É o tema que o pastor Mateus me pediu para que eu pregasse nessa noite. E com base nesse tema eu gostaria de compartilhar uma breve palavra. E que novamente, né, eu falava isso no domingo, no primeiro domingo que eu preguei, foi dia 1º do mês de junho. É
era a primeira vez que eu estava pregando na igreja e é sempre uma responsabilidade, é sempre um temor muito grande. Naquela ocasião eu falava que o Senhor pudesse falar com a igreja da mesma forma que tinha falado particularmente comigo, né? Que o Senhor nessa noite também, aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, que também possa trazer ao coração dos irmãos e que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender essa palavra, nos ajudar a compreender aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. Amém, meus irmãos? Nós estamos falando sobre batalha, estamos tratando sobre batalha, mas nessa noite, para chegar nesse assunto, eu gostaria que você lembrasse daquilo que nós já cantamos nessa noite. Nós iniciamos esse culto falando da bondade do Senhor. E se nós olhamos para essa bondade, nós olhamos de volta para as nossas vidas e vemos que em nossas vidas, da forma que nós vivíamos, da forma que nós estávamos, a bondade do Senhor nos encontrou. E encontrando a nossa vida, encontrando o nosso coração, essa bondade de Deus, não veio outra coisa sobre nós, senão salvação. E salvação vindo sobre nós, nós fomos retirados de um lugar onde nós estávamos, e esse lugar se chamava morte. Nós caminhávamos em nossos pecados, em nossos delitos, assim como o livro de Efésios vai falar. Nós não víamos por nós mesmos, mas participávamos de um mundo pecador, participávamos de um mundo onde tudo que nós fazíamos de errado, nós víamos como normal. Era normalizado pecar, era normalizado errar, era normalizado fazer coisas erradas. E mesmo que você tenha crescido, nascido, evoluído, vindo de uma boa família, ainda assim era normalizado pecar. Eu me lembro da minha infância, me lembro da minha juventude, onde coisas erradas eram ensinadas entre nós, pelos nossos colegas, pelos nossos amigos, alguns mais velhos e alguns da mesma idade. Nós vivíamos nesse mundo de pecado, nós vivíamos nessa condição pecadora. Mas para além disso, Cristo, Deus em sua bondade, olha para nós. E na sua vida e na minha vida, esse tempo onde Deus olha é diferente. Eu fui encontrado quando criança por Cristo, mas eu cresci e na minha adolescência eu me afastei desse mesmo Cristo e fui reencontrado na minha juventude. E esse reencontro na minha juventude me trouxe para perto. Talvez você tenha sido encontrado na vida adulta. Talvez você tenha sido encontrado na sua vida de adolescente. Talvez, com a graça de Deus, e que graça, você tenha sido encontrado na sua infância. E pôde então, desde a sua infância, viver para esse Deus, viver para esse Cristo. Mas essa graça que nos encontra nesse tempo, 2025 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, essa graça, ela tem sombras no passado. E quando eu olho para esse passado, quando eu olho para essa sombra da graça, nós estamos falando de todos aqueles que viveram antes de Cristo, de todos aqueles que, olhando para o futuro, encontrariam salvação em Cristo, não no seu tempo, não na antiga aliança, mas numa aliança futura, a saber, a aliança de sangue, feita pela morte desse Cristo. Quando eu olho para o passado, eu vejo uma aliança que começa, e onde ela começa? Eu vejo resquícios dessa aliança, eu vejo essa aliança começar com Adão e Eva, eu vejo Deus fazendo o primeiro sacrifício, eu vejo Deus escolhendo Noé, um justo, eu vejo Deus olhando para Enoque e fazendo com que esse que andava e temia o Senhor, já não era mais, Enoque não morre, mas Deus o toma para si. Um pouco depois eu vejo um outro homem, do qual ele vivendo numa cidade pecadora, Ur dos Caldeus, um lugar que era a antiga Suméria, Mesopotâmia, e você já estudou uma história. Mesopotâmia é o berço da civilização, é onde as civilizações nasceram, onde os povos surgiram. Era lá que Abraão morava, e deste homem muito rico, que morava em Ur dos Caldeus, a Bíblia fala, Gênesis 12 vai falar, Gênesis vai falar que Abraão morava lá, em Ur dos Caldeus. Um pouco depois, a Bíblia fala Ur dos Caldeus porque um pouco depois do tempo de Abraão, alguns anos depois do tempo de Abraão, esse lugar seria habitado pelos antigos babilônicos ou caldeus. É similar.
Não os babilônicos de Nabucodonosor, o que nós conhecemos, mas o primeiro império babilônico habitaria esse lugar. Mas ali, quando Abraão vive nesse lugar, vive nesse tempo, esse lugar é a Suméria, na Mesopotâmia. Só que Deus olha para esse homem e fala: eu preciso começar uma nação, eu preciso separar um povo, para que este povo leve dentro de si a minha mensagem, leve dentro de si, na sua história, na sua religião, no seu agir, no seu pensar, no seu viver, leve esse Deus, a saber, um Deus acima de todos os outros deuses adorados em outras religiões, o Deus dos deuses. Deuses esses que nós veríamos em vários livros, Baal, Marduk, Astarote e assim por diante. Mas esse povo separado e preparado teria que sair dessa terra, teria que sair desse lugar. É por isso que Deus olha para esse homem Abraão, que até então se chamava Abrão, e fala: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu estou te mostrando, porque ali eu vou te estabelecer e eu farei de ti uma grande nação. É por isso que nós chamamos de Abraão o pai da fé, porque Abraão toma essa decisão de seguir. Ele caminha em direção a Canaã, junto de seu pai, Terá, mas logo Terá morre. E a partir daí, começa então a missão de Abraão, de ser aquele que seria o patriarca da nação, que traria a salvação a mim e a sua vida. Cristo só existe em nossas vidas, a salvação só chega até nós, porque um homem Abraão teve fé, porque o homem Abraão caminhou sem ver o que seria do seu futuro, mas por uma promessa, Abraão caminha em direção a essa promessa futura. Então a partir dele surge seu filho Isaque, de uma promessa, de um milagre. Sua mulher era estéril, e acontece o primeiro milagre naquele homem que teve fé, para que dele surgisse a nação que carregaria Deus dentre os povos, Deus no meio dos povos. Esse é Abraão. Abraão, Isaque seu filho, Jacó seu filho. E a promessa do Senhor continua, começa em Abraão, dizendo: vai para essa terra, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Mas como esse Deus é bondoso e como esse Deus é fiel, essa promessa não encerra-se numa geração. Deus não é aquele que faz uma promessa que termina com a sua e a minha morte, mas ela continua porque Ele é eterno. E a promessa de Deus continua, geração após geração. De Abraão se estende ao seu filho Isaque, de Isaque a Jacó, de Jacó aos seus filhos. E para que esse povo nascido de Abraão não morresse, o Senhor Deus prepara um endurecimento dos irmãos, do coração dos irmãos de José, vendendo ele para o Egito. E é no Egito que o Senhor cuida desse povo, que torna-se então numeroso. Pelo endurecimento do coração dos irmãos de José, o Senhor salva um povo no meio de uma nação idólatra. 400 anos esse povo fica dentro do Egito. A partir de José, quando José traz os seus irmãos para o Egito, esse povo se multiplica, e esse povo a partir de José, ou por causa de José, o faraó que dominava o Egito naquele momento, gostava muito de José. José, você sabe a história dele, ele é o segundo em comando, ele é governador do Egito. É ele que consegue manter o Egito num tempo de dificuldade, consegue manter o Egito rico, não só para si mesmo, porque tinha guardado das colheitas, mas consegue vender para os povos. E é por isso que o povo, os filhos do seu pai e o seu pai, Jacó, se dirigem ao Egito para comprar mantimentos. O Senhor então usa uma nação idólatra para guardar o seu povo e para que dentro dela fosse esse povo multiplicado. E é dentro do Egito que os hebreus se multiplicam e tornam-se uma nação com milhões de pessoas. Mas em determinado momento o Senhor permite o endurecimento do coração do faraó. Alguns vão dizer que é Ramsés, outros ainda não sabem exatamente o faraó que é da época do libertador, descendente dessa nação, descendente desses hebreus,
que foi levantado, foi cuidado, viveu, cresceu como filho adotivo da filha do faraó, Moisés. O Senhor prepara a corte para que Moisés continue, para que Moisés se mantenha vivo, para que Moisés não seja morto. Moisés, então, na corte, filho, irmão do filho do faraó, cuidado pela filha do faraó, cresce, se desenvolve, e em determinado momento da sua vida, o Senhor vai encontrar Moisés, e vai fazê-lo conhecer, vai fazê-lo saber que ele é hebreu. Depois desse encontro, Moisés então é despertado para continuar aquela promessa, que ficou estagnada por 400 anos, mas que não estava finalizada, que não estava terminada. Essa promessa do Senhor teria que continuar. Para tal, Deus levanta um homem chamado Moisés, do qual nós estamos falando. Moisés então é levantado, é escolhido, é preparado para que se torne aquele que, se nós olharmos para a vida dele, ele espelha, ele direciona, ele aponta uma das faces de Cristo. Moisés é aquele que será chamado de libertador do povo. Um povo em meio à escravidão, um povo em meio a um lugar de idolatria, um povo sendo subjugado, agora precisa de um libertador para que saia do Egito e encontre o lugar que o Senhor preparou. Quando nós olhamos a história de Abraão, quando Abraão sai de Ur dos caldeus e vai para um lugar, Abraão se direciona exatamente para Canaã, essa terra prometida. Mas a promessa que é feita a Abraão, o Senhor já disse: só que por um breve tempo eu vou levar o seu povo cativo daqui, mas depois eu falei com que ele retorne para esse lugar. Quando nós olhamos essa história, na sequência dessa promessa, nós estamos vendo Moisés, o libertador desse povo. Moisés é quem vai libertar esse povo. Quando nós olhamos a vida de Moisés e quando olhamos os seus feitos, nós não veremos um profeta que se compare. O Deuteronômio vai falar que não existiu profeta maior do que Moisés, não existiu um profeta que tenha tratado face a face com o Senhor, não existiu um profeta que recebesse do Senhor a voz tão claramente como Moisés recebeu. Você vai lembrar que as tábuas da lei, que geram os 10 mandamentos, foram recebidas por Moisés. Ele ouvia o Senhor claramente. Os mesmos mandamentos do qual eu e você, por meio de Jesus, resumindo ele em 2 grandes mandamentos, nós seguimos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Aquele que recebe o amor de Deus ama de volta esse mesmo Deus e não consegue não amar o seu irmão assim como a si mesmo. O amor de Deus derramado em nós faz com que automaticamente esse amor se propague a todas as outras criaturas, a todo aquele que é meu próximo, a saber, todo aquele que está perto, a saber, todo aquele que precisa de mim. Moisés é esse libertador. Moisés foi levantado para tal, e Moisés precisa que a graça de Deus se manifeste em sua vida, porque há um povo totalmente dependente desse líder. Mesmo que nós víssemos, ou mesmo que nós vejamos nesse livro, no Pentateuco nós vemos um povo de coração endurecido, que caminha, se afasta, é repreendido pelo Senhor, vê os seus milagres, mas teima em se afastar. Mas Moisés é esse líder fiel, fiel à promessa que Deus tinha feito, fiel a uma aliança que Deus tinha feito com ele. Moisés precisa continuar para que esse povo vá em direção à promessa que o Senhor tinha feito. Moisés é esse líder que, dependendo do Senhor, quando chega na beira do Mar Vermelho, na praia, olhando para esse Mar Vermelho, necessita de um milagre, necessita da ação de Deus, e essa ação ocorre. O Mar Vermelho é dividido e os hebreus passam a pé enxuto sobre esse mar, atravessam esse mar
em direção a essa terra prometida. Os egípcios, por sua vez, na sequência, entram no Mar Vermelho e esse Mar Vermelho retorna, matando esse exército do faraó que estava perseguindo esse povo. 40 anos, esse líder Moisés vai passar com esse povo no deserto. 40 anos, uma caminhada que duraria dias, alguns vão dizer 8 dias. Mas quando você passa, se você olhar no mapa, né? Quando você passa o Mar Vermelho e você pegar no Google Maps lá e colocar a pessoinha lá, né? Para andar a pé e colocar a distância que você tem do Mar Vermelho ou da capital da época do Egito ali, até, por exemplo, Jerusalém, você vai ver que são dias caminhando. E o povo ficou 40 anos no deserto. 40 anos porque Deus precisava ensinar, 40 anos porque havia uma dureza de coração, 40 anos porque esse povo, mesmo sendo libertado, ainda teimava, ainda tinha o coração duro. Então há a bondade do Senhor em dizer: vocês vão entrar numa terra prometida, mas eu preciso antes disso tratar o coração duro de vocês. 40 anos, esse líder fica no deserto. Mas esse líder é aquele que entrega as tábuas da lei para esse povo, dando-lhes a lei que eles seguiriam. Esse líder é aquele que, quando o povo tem fome, pede ao Senhor e surge maná e codornizes. Esse líder é aquele que clama ao Senhor e esse povo é cuidado no deserto, de noite e de dia. Mas 40 anos depois, quando nós estamos... Eu quero pedir para você abrir o livro de Deuteronômio, capítulo 34. Obrigado, Du. Capítulo 34, versículo 1. 40 anos depois, aquele que foi chamado para retirar o povo da escravidão, aquele que foi chamado para retirar o povo do Egito, o Senhor falou: Moisés, você vai ver a terra, mas você não vai entrar. O líder desse povo levaria esse povo até a beira da terra, até as margens dessa terra, e não entraria nela. Deuteronômio capítulo 34, versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan. Versículo 4. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Versículo 6. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. O povo de Deus que que é separado e que começa em Abraão, que continua Isaque, Jacó, José, as 12 tribos, e segue com o seu libertador Moisés, agora está sem líder. Moisés, o maior dos profetas, o maior dos líderes desse povo, está morto, vê a terra prometida de longe, mas não entra nela. E esse povo numeroso, precisa então entrar nessa terra prometida. E quem surge nesse momento? Alguém que Moisés tinha preparado no próprio deserto, enquanto nos seus últimos anos eles se dirigiam para esse lugar. Moisés tinha preparado um líder, Josué. Versículo 9 do capítulo 34. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria.
porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Moisés é esse líder que no deserto, quando Moisés envia os espias, dentre eles Josué e Caleb, para olhar essa terra prometida, antes de chegar até próximo dela. Os únicos corajosos que olham para essa terra e dizem, sim, nós conseguiremos tomá-la, nós conseguiremos derrotá-la, são Josué e Caleb. Josué então é preparado para ser o próximo líder por Moisés, mas Josué não poderia ser o líder dessa nação, se não tivesse uma característica, uma das características de Moisés. Josué era cheio do Espírito, e o texto vai dizer, cheio do Espírito de sabedoria. Leia-se, cheio do Espírito Santo. Todos os homens de Deus que guiaram o povo em algum tempo, juízes, reis, profetas, foram cheios do Espírito. Não há como guiar um povo de Deus, não há como direcionar um povo de Deus para o caminho certo, se um líder não é cheio do Espírito. Não são as nossas direções humanas, não são os nossos bons pensamentos, não são as nossas boas decisões que dão o rumo certo para o povo de Deus. E no nosso tempo, o povo de Deus é a própria igreja. Não são as nossas sábias decisões ou tolas decisões que vão direcionar corretamente o povo de Deus. Mas há de se ter uma dependência desse Espírito que capacita, direciona, inspira, esclarece, ordena, ensina, para que dependentes desse Espírito sejam então os líderes dessa geração direcionados por ele. Da mesma forma, Josué é este que direcionado, cheio, capacitado, revestido do Espírito Santo, pode então agora dar sequência ao ministério de Moisés. Se Moisés é este o maior dos profetas, aquele que viu Deus face a face, aquele que tratou com Deus, aquele que amava Deus ao ponto de dizer, Senhor, eu quero ver a tua face. E o Senhor diz, a minha face você não pode ver, mas a minha bondade passará à sua frente, e eu vou colocar você numa fenda, na rocha, e quando eu passar, você se esconda na fenda, e eu vou colocar a minha mão, para que você não seja consumido, mas quando eu passar, você poderá me ver de costas, porque se você me olhar face a face, se você olhar para mim, diretamente você vai ser consumido. Este é Moisés. Moisés prepara Josué. Josué precisa ser cheio do Espírito, porque nós vemos a promessa que começa em Abraão, continuando em Moisés na libertação, e agora ela está por findar-se com a vida de Josué. Josué tem uma tarefa, ou duas tarefas dentro de uma. Josué precisa entrar na terra prometida. Lembrem-se, Moisés estava olhando de fora. Quando Moisés sobe ao Monte Nebo, Moisés está olhando a cidade de Jericó. É como se ele estivesse olhando daqui, Jericó lá pertencente à terra prometida, pertencente a essa terra que eles vão tomar. Mas Moisés vê de longe. E agora Josué, recebendo essa autoridade, precisa guiar o povo para isso. Essa é a tarefa de Josué. Peço que você siga comigo o livro que está na sequência de Deuteronômio. Livro de Josué, capítulo 1. Versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés.
Josué tem duas missões dentro de uma. Josué precisa passar o Jordão. O Senhor diz para Josué: Josué, o meu servo Moisés está morto. Quer dizer, você não pode mais depender de Moisés. Se no deserto havia um grande líder liderando o povo, e Josué poderia ser corajoso porque havia acima dele um grande líder, agora Josué não pode mais, porque o líder agora que vai liderar esse povo é o próprio Josué. Josué, meu servo Moisés é morto, dispõe-te agora e atravessa esse Jordão. Mas a primeira ordem do Senhor: e leva o povo contigo. Esse povo passará contigo. Você é responsável por estabelecer esse povo nessa terra. Mas se a ordem para Josué é: passa o Jordão e leva esse povo contigo, há aí uma necessidade de Deus na vida dele. Não só ser cheio do Espírito, não só estar cheio, capacitado do Espírito de sabedoria, mas Josué, na sua primeira tarefa, diante de um povo, precisava do mesmo milagre que Moisés precisou quando estava fugindo do Egito. Quando Moisés sai do Egito, há um mar à sua frente, e ele precisa que esse mar seja dividido para que ele passe. Quando Josué olha para a terra prometida e recebe a ordem do Senhor, Josué precisa atravessar, não um mar, mas precisa atravessar um rio. O Jordão não se passava a pé. O Jordão não se passava, não tinha uma altura que pudesse ser passada a pé. O povo precisava passar com suas coisas, o povo precisava passar com a Arca da Aliança, mas o Jordão era um rio fundo. O leito do Jordão era muito profundo. Mais à frente, no capítulo 3, nós vamos ver como Josué passou. Josué precisava de um milagre, e o milagre que Josué precisava lhe daria autoridade sobre este povo, porque o povo veria a graça de Deus pela vida de Josué. O Senhor então diz a Josué: quando os sacerdotes que carregam a Arca da Aliança puserem as sandálias dos pés na água, esse rio parará, e todo o povo passará a seco, entrando na terra prometida. Esta era a tarefa de Josué, guiar o povo a essa terra. Mas essa tarefa começa com um milagre. Josué precisa levar esse povo para a terra prometida. Só que na sequência desse capítulo, nós vamos ver ordens que o Senhor dá a Josué. Versículo 5 do capítulo 1. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esse Deus de Moisés, que agora é com Josué, escolhido para liderar esse povo, não é um Deus de longe que diz: Josué, passa o Jordão, guia este povo, e eu em algum lugar esperarei, em algum lugar eu estarei para que você me procure. O Deus de Josué é um Deus de perto. O Deus de Josué é o nosso Deus. Mas hoje, nesse tempo, além de o Deus de Josué não ser somente um Deus de perto, Ele é um Deus de dentro, porque em nossos corações foi derramado o Espírito Santo. Você não clama a um Deus que está fora, você clama a esse Deus por meio do Espírito que está em nós. O Novo Testamento vai nos dizer, nós clamamos Abba, Pai. Nós pedimos Pai, pelo Espírito que mora em nós. Nós não pedimos a um Deus que está longe, nós não nos dirigimos a um Deus distante, nós nos dirigimos a um Deus que deixou dentro de nós o seu próprio Espírito, para que habitasse. Esse Deus é o Deus de Josué. Ninguém te poderá resistir, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E aí uma ordem dupla. Versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. A saber, os pais desse povo são Abraão, Isaque e Jacó. São os patriarcas desse povo, são aqueles que geraram esse povo. Tão somente, versículo 7, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido,
por onde quer que andares. Versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Há uma ordem do Senhor: tão somente não faça outra coisa, não se distraia com outras coisas. Você passará o Jordão, você estabelecerá esse povo nessa terra. Então as minhas ordens para você, Josué, são: seja forte e seja corajoso. Esforça-te, em outras traduções, né? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não seja fraco no dia da angústia, não seja fraco perante esse povo, mas a fortaleza e a coragem não estão em você. Provavelmente Josué deve ter titubeado, deve ter tido medo, deve ter se preocupado, porque dentro dessa nova terra, passando o Jordão, ele enfrentaria várias nações para que essa terra fosse tomada. A primeira seria as pessoas, enfim, o povo que morava dentro de Jericó, do qual Josué precisaria de um novo milagre, que o Senhor derrubasse as muralhas de Jericó, para que esse pudesse entrar. E eu estou me dirigindo para o final, meus irmãos. Josué recebe uma ordem do Senhor: ser forte, ser corajoso. Não olhe para si mesmo, dependa desse Deus que lhe ordena: seja forte e corajoso. Mas para que eu me mantenha, para que Josué se mantenha forte e corajoso, forte e muito corajoso, tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, para que dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué precisava manter no coração, assim como a palavra vai nos dizer num salmo, que nós guardamos a palavra do Senhor em nosso coração, para que nós não pequemos contra Ele. Josué, para continuar guiando esse povo, precisava manter a lei que Moisés tinha trazido até eles no seu coração. Josué precisava meditar para que a sua sabedoria, ao guiar esse povo, fosse baseada na lei. Josué não poderia guiar esse povo por si próprio. Josué precisa continuar dependendo da lei. Josué precisa continuar dependendo do Senhor, para que então consiga estabelecer este povo na terra prometida. Se nós olhamos para Moisés e vemos ele como libertador, abrindo o mar vermelho e tirando esse povo da escuridão, e nós olhamos para Cristo, aquele que morreu por nós e nos deu salvação, tirando-nos da morte, nós olhamos então para Josué, aquele que estabelece o povo na terra prometida, de forma não plena, de forma ainda decadente, um povo que se estabelece, mas que apontaria para um povo, eu e você, que se estabeleceria numa outra terra prometida, num outro lugar, a Jerusalém celestial. Este lugar foi aberto para nós na eternidade, por Cristo, no dia da sua morte e ressurreição. As portas da cidade celestial estão abertas para nós, mas nós prosseguimos em alcançar essa cidade celestial. Douglas, mas a salvação já não está feita? Está. Jesus já pagou o nosso pecado, nos deu vida e vida na eternidade. Mas você caminha todos os dias em direção à cidade celestial. O autor de Hebreus vai nos dizer, vai nos lembrar da passagem no deserto. Hebreus capítulo 4. Versículo 7. Aqueles que foram salvos por Cristo precisam continuar dia após dia, esforçando-se
para que no final de sua vida possam habitar nessa cidade. O preço já foi pago, mas eu preciso me esforçar para continuar. Douglas, você fala isso? Não, eu não falo isso. Hebreus fala isso. Versículo 7 do capítulo 4, parte B. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. E o esforço aqui, eu vou parafrasear, como lutas contra várias coisas. O esforço, Paulo vai dizer que o reino de Deus, o reino dos céus é tomado à força. O esforço, meus irmãos, é contra nós mesmos. O esforço é contra o nosso pecado, que pode nos afastar dessa Jerusalém celestial. O esforço é contra a minha carne. O esforço é contra a distração. O esforço é contra o mundo. Várias coisas tentarão parar você no caminho. Você precisa prosseguir, eu preciso prosseguir, vencendo, esforçando-se, tendo bom ânimo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É preciso que nós continuemos, é preciso que dia após dia nós continuemos para alcançar esse lugar. O preço já foi pago, eu repito, salvação é uma vez, foi na cruz há 2000 e poucos anos atrás. Mas o autor de Hebreus vai falar que nós precisamos nos esforçar. O esforçar é, como eu falei, luta contra o pecado, luta contra a carne, luta contra o mundo, luta contra as distrações. As lutas serão diárias. Distrações tentarão nos distanciar da palavra de Deus. Distrações tentarão nos tirar da reflexão, da oração, do jejum, da meditação. Nós precisamos lutar contra essas distrações. Nós precisamos nos esforçar e ter bom ânimo. Amém, meus irmãos? Gostaria de convidar para que vocês ficassem de pé. Amém, graças a Deus. Todos esses personagens que o irmão Douglas falou, foram homens que enfrentaram batalhas e mais batalhas, Mas sempre acreditando num Deus todo-poderoso, e através das batalhas, quando Deus estava no controle, nenhuma batalha foi perdida. E nós queremos neste momento, enquanto o grupo de louvor vai orar, vai cantar, nós queremos orar por você que está passando por batalha, por problemas difíceis. Cremos num só Deus, num Deus que tem todo o poder sobre o céu e a terra, num Deus que pode ajudar você a passar por essa batalha, vencer os problemas, assim como nós já temos percebido que irmãos aí que passaram por esses problemas, hoje eles estão glorificando a Deus. Então nós queremos orar por você, você que está passando por um problema, por dificuldade, vem até a frente. Nós queremos orar por você, para que você realmente seja um vitorioso, que você amanhã você possa dizer, eu venci mais uma batalha. Eu venci porque o meu Deus venceu por mim. Amém, Jesus? Enquanto, se você precisa de oração, vem aqui na frente e nós vamos orar neste momento. Irmãos, nós gostaríamos também de orar a pedido do Kelvin, Kelvin, cunhado do Grayson, Joelson Pizenato. Ele foi internado, é isso, Kelvin? Foi internado, Hoje, Está na UTI. Nós gostaríamos também de orar por ele. Depois, Faurinho. Amém, Jesus. Vamos orar neste momento. Então, quero pedir aos presbíteros para vir aqui na frente também. O irmão Eliseu, vem aqui orar pelo irmão Adílio. E se mais alguém precisa de oração, aproveite esse momento para que Deus possa realizar aquilo que tem que ser realizado na sua vida.
Esta é uma igreja que ora, uma igreja que clama. E através da oração, muitos aqui vão testemunhar a vitória. Presbíteros, por favor, venham neste momento orar, enquanto a igreja louva, né? Sim, Senhor, nós queremos orar, Pai, por aqueles que estão passando, Senhor, por batalhas, por lutas internas, Pai, lutas externas, Senhor. O Senhor é poderoso, Pai. Nos ajuda, Deus, a ser forte e corajoso. Confiar, Pai, num Deus que tudo pode, que nada é impossível, Pai. Nos ensina, Deus, a ter a esperança em Ti, e não neste mundo, Pai, não nas coisas passageiras, Jesus, mas a confiança no Deus em que criou todas as coisas. É em Ti, Pai, que nós queremos depositar a nossa esperança, Deus. Sabemos que em Ti nós conseguimos encontrar a força, Pai, a coragem. Por isso, Pai, eu oro pelos meus irmãos, por aqueles que estão precisando, Deus. Precisando, Pai, lembrar que nós servimos a um Deus que tudo pode. A um Deus que as coisas que são aos nossos olhos impossível, Pai, eu sei que para Ti nada é impossível. Por isso, Pai, nós queremos depositar a nossa confiança em Ti. Olhar para Ti, Pai, e encontrar também a nossa esperança, Jesus. Sim, Senhor, continua conosco, Senhor. És bem-vindo aqui, Jesus. Ouve, Pai, o nosso clamor, a nossa oração, Senhor. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em Ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a Tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e Tua palavra está de pé. És minha âncora, minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Sim, Pai, nos ensina, Senhor, a não temer, Pai. Seu amor que lança fora todo medo. Em Ti nós depositamos a nossa esperança, Jesus. Obrigada pela Sua presença, Pai, aqui. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em Ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a Tua promessa está de pé, irá se cumprir.
És minha âncora, cante. A minha em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Sim, Senhor, que isso fique fixado em nossos corações e nós venhamos a prosseguir, Pai. Lembrando de tudo que nós aprendemos aqui hoje, Senhor. Em Ti nós depositamos, Pai, nossa esperança, Jesus. Bem, vamos aplaudir o Senhor. Vamos sentar só mais um pouquinho, irmãos, tomem seus assentos. Nós queremos ver, tem alguma pessoa que nos visita pela primeira vez hoje? Levante sua mão. Tem alguns visitantes? Temos um lá atrás, amém? Então, se o irmão Douglas tem aquele presentinho lá, tá? Mais alguém? Amém, seja bem-vindo em nosso meio, que você sempre possa estar conosco. Em nome de Jesus, nós te convidamos para que sempre esteja em nosso meio. Deus te abençoe. Vou passar os avisos. A terça-feira, 19h30, culto de oração. Você que gosta de orar, você que gosta de ter aquele momento com Deus, terça-feira, 19h30, então, culto de oração. Quarta, 14h30, união feminina. Deve estar aqui também. Quarta-feira, às 19h30, o PG familiar. Presbítero, irmão Mauro Grande vai estar colocando no grupo, né, irmão? Aonde vai ser? Ainda não tem a localização, onde vai ser o culto, o PG. Mas ele vai colocar no grupo. Sábado, às 16 horas, os adolescentes. Às 19h30, os jovens. E domingo, novamente, nosso culto da família. E, irmãos, dia 1º de agosto, quero chamar a G aqui. 1º de agosto tem o encontro de homens. Encontro de homens, dia 1º de agosto, onde vai estar o CEO da Nestlé, da Maná Nestlé aqui, falando um pouco sobre as experiências dele no trabalho, também espiritual. E dia 1º de agosto nós falamos com o presbítero Rodinei, ele pediu para nós dar uma reforçada. Por favor, você que é homem corajoso, homem valoroso, homem de Deus, coloque lá na sua agenda então, dia 1º de agosto às 19h30, aqui na Igreja Batista Independente, né? Graça e paz, igreja, amém? Eu quero reforçar aqui o convite. O seu José Santos, ele é CEO da empresa a qual eu trabalho, juntamente com a Kênia, a Kainara, que congregamos aqui. E ele tem um testemunho muito edificante, desde o momento que ele iniciou a empresa até então. E por trás do empreendedorismo dele, também tinha a esposa dele, que sempre foi uma mulher de muita oração. E antes mesmo dele iniciar o empreendedorismo dele, tinha a mulher dele que já sabia o propósito que Deus tinha na vida dele. E Deus, de fato, trouxe ele para Chapecó. Ele teve uma conversão muito bonita, que Deus usou tremendamente a vida dele, não só na questão empresarial, né, mas na questão espiritual. Tanto que hoje a gente fala lá que nós trabalhamos em uma empresa que é uma cultura cristã. Tanto que quando a gente tem um novo colaborador, a gente já fala de cara, aqui nós trabalhamos uma cultura cristã. Né? E isso é muito gratificante, a gente vê toda essa trajetória que ele teve, e é isso que ele vai trazer para nós, melhor, para os homens nesse dia. Então aproveitem para convidar amigos, parentes, vizinhos, porque vai ser um momento bem evangelístico, porque realmente o testemunho dele é bem impactante. Amém. Participem, né? Vai ser bem importante aí, bem bacana. Convidar a Duda para subir aqui comigo e a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho sobre o Mobiliza Brasil, que é um evento onde nós estamos nos organizando para ir. E antes eu queria convidar você a lembrar aí de um jovem da sua família, um jovem do seu dia a dia, da sua rotina, que não frequenta a nossa igreja, ou que não frequenta nenhuma igreja, talvez ele não tenha tido o encontro com Jesus. E eu quero que você pense, o que você faria para ele poder
ter a oportunidade, né, de conhecer Jesus. Se você chegasse para ele e falasse, olha, vamos conhecer Jesus hoje, ele aceitasse. Acredito que você faria qualquer coisa. Se precisasse desembolsar alguma coisa também, você faria. E eu quero dizer para você que nós estamos com 13 jovens que um dia aceitaram a Jesus, um dia deixaram as coisas do mundo para trás e hoje estão se organizando para encontrar mais muitos outros jovens que também tomaram essa decisão. O nosso encontro do Mobiliza Brasil vai ser em Maceió, esse ano um pouquinho mais distante aqui de nós, mas não é por isso que a gente quer deixar... Não é por isso que nós não vamos, né? A gente está fazendo um pouco de tudo para a gente conseguir ir. E a gente sabe que está engordando os irmãos aí com pizza, com coisa para lá, com coisa para cá. Então, a gente começou a pensar em estratégias criativas para que a gente consiga arrecadar um valor. Afinal, ir para Maceió é caro, né? E a gente sabe que precisamos também desse valor. E aí, a Duda vai compartilhar uma das promoções, uma das estratégias que nós pensamos para conseguir arrecadar esse valor. Paz, igreja. Tudo bem? Bom, nós estaremos vendendo coxinhas congeladas, tá? Faremos encomendas e serão 5 unidades por R$25. A gente fez uma parceria com a irmã Suelma, que participa do Ministério Infantil, e ela vai estar preparando essas coxinhas com muito carinho e capricho, tá? Então, se você gostaria de contribuir e nos ajudar, você pode me procurar agora no final do culto para fazer sua encomenda, tá? E é isso, eu desde já agradeço. E talvez você... Passar? Então, a gente conta com vocês, seja comprando coxinha, seja atualizando as suas fotos. E tem mais um último slide. Juntos como igreja, rumo a Mobiliza Brasil. A sua participação nos leva mais longe. Nós estamos nos preparando para o Mobiliza Brasil e você pode nos impulsionar. Então, mais detalhes a respeito da nossa doce tarde de fotos e das coxinhas. As coxinhas é com a Duda e as fotos é comigo, com a Isa e com a Luísa, tá bom? Tentei ser rápida, mais detalhes vocês podem conversar conosco e a gente conta muito com a ajuda de vocês. Pensem se esse jovem que você pensou pudesse ir para o Mobiliza. Com certeza a gente também ajudaria ele, tá bom? Deus abençoe. E é isso, irmão. Obrigada. Amém, irmãos. Vamos se colocar em pé. Você que pode e deve, né, ajudar os nossos jovens a fazer essa viagem. 2.731, né? Primeira parte, 2.731. É isso aí, né? Se alguém tem 2.700 aí, já pode fazer um pix aí para eles, né? Bota o pix lá. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que o grande amor de Deus e a comunhão no Senhor
e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. E nós dizemos, vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Assim nós encerramos mais um culto da família deste domingo. Dá um abraço no seu irmão. Que Deus lhe envolve seu amor.